Estamos de volta no segundo dia do SX 2023, o maior evento de inovação capixaba. Estamos aqui hoje com uma pessoa muito importante que vai poder falar com a gente sobre a experiência do cliente. Ela que é cofundadora do Reclame Aqui, uma plataforma de reclamações, dos clientes. Ela também é escritora do livro Cliente Feliz dá Lucro e também é CEO do Instituto Cliente Feliz. Gisele, Paula, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês hoje. A gente fica muito contente da sua participação, eu sei que é muito corrido estar com a sua presença aqui, então agradeço já previamente. Queria começar abrindo aqui o nosso podcast, que você falasse um pouco para os empreendedores capixabas como que uma experiência, um atendimento, ele pode ser diferencial para uma empresa. Cara, é interessante a gente começar falando desse assunto porque antigamente o atendimento era o patinho feio da empresa, né? Então, preciso ter um atendimento porque não tem outro jeito, tenho que atender os clientes, dar suporte para eles. Isso há 20 anos atrás funcionava dessa forma. Hoje, atendimento virou um diferencial. E mais que atendimento, a experiência do cliente de modo geral virou algo primordial para os negócios que querem se diferenciar. Então, quanto antes um empreendedor que está começando o negócio começar a desenhar como vai ser a experiência que ele vai oferecer para o cliente dele, mais cedo ele colhe frutos desse benefício do atendimento. Então, o atendimento hoje, para você ter uma ideia, representa 50% da percepção de experiência do cliente. Então, é muita coisa, né? Então, se eu atendo bem o cliente, se eu respondo a mensagem rapidamente, se eu sou cordial, se eu dou atenção para o cliente que entra na loja ou me manda uma mensagem, ali já dita como que esse cliente vai se relacionar comigo. Se você tem um dissabor como cliente numa loja, você não quer voltar mais, né? Não vale a pena, não vou querer sofrer aqui nessa relação, vou para um lugar onde eu sou melhor atendido. Então, hoje, realmente, atendimento tem ditado o que faz uma empresa ser diferente da outra. Tem algum caminho que o empreendedor ele pode seguir para poder fazer um bom atendimento? Ele tem que se colocar no lugar do cliente? O que ele pode fazer para entender como fazer um bom atendimento? Tem um caminho e eu gosto que é um caminho bem simples e prático. Então, estou iniciando o negócio ou já tenho um negócio e quero estruturar melhor o meu atendimento. É o que eu chamo de pirâmide de necessidades do cliente. Qual que é a base da pirâmide? A base é ter canais de atendimento e atender a esses canais, é o básico. Então, se eu tenho um telefone, eu tenho alguém para atender o telefone. Se eu tenho um WhatsApp, eu respondo a esse WhatsApp. Se eu tenho um Instagram, eu respondo as mensagens do Instagram. O segundo passo da pirâmide é resolver. Então, eu atendo e resolvo. Quando o cliente precisa de mim, eu respondo. O que não pode é o teu canal, o cliente manda uma mensagem e eu respondo depois de 3 dias. Passou o tempo, né? Demora muito para se tratar. E o cliente hoje, ele está muito imediatista. Então, ele não espera muito tempo. Se você não responde no dia seguinte, ele vai procurar outro canal já. E aí começa a gerar custo para a empresa. Porque se ele manda no e-mail, no WhatsApp, no Instagram, o cliente. Cara, você tem que ter gente ou você tem que ficar indo lá, respondendo todas essas mensagens. Então, quanto antes você tratar, menos esforço você tem e o cliente também. Acima da solução nessa pirâmide, a gente tem o que nós chamamos de acolhimento do cliente, que é você trazer para a relação com o cliente o olhar humano, o cuidado, a gentileza, chamar pelo nome, ter uma atenção, porque a relação comercial ela não é simplesmente consumerista, ela passa pelo viés emocional. Então, se a gente entender que os clientes são seres humanos, que eu preciso criar uma relação emocional com eles, aí eu vou para essa etapa do acolhimento. E, por fim, a última etapa desse processo de atendimento é eu encantar. O encantamento é a cerejinha do bolo. E ela está no topo da pirâmide, não é por acaso, porque ela não é uma coisa que você faz toda hora. Então, nem o cliente quer ser encantado o tempo inteiro. O encantamento é aquela coisa, aqui é o toque especial, né? É o tempero que eu falo, que vai fazer aquela relação se tornar incrível.
Então, momentos do atendimento ou momentos da jornada com esse cliente que eu vou lá e coloco um temperinho a mais, a canelinha no cappuccino, sabe? Que é o que vai fazer a diferença nessa relação de atendimento. Aproveitando a sua experiência, como que o empreendedor, numa situação de reclamação, de receber uma reclamação, como que ele pode... Tem algum gerenciamento de crise que ele pode fazer? O que ele pode... Qual dica que você daria para o empreendedor nesses casos de insatisfação do cliente? A melhor forma de você evitar uma crise é antecipar a crise. O que eu quero dizer com isso? Todo cliente que vai gerar uma crise, seja nas redes sociais, ou em algum canal, ou ele vai fazer um vídeo, ou ele vai fazer alguma coisa, ele dá sinais. Então, se você se antecipar aos sinais que ele está dando, você consegue antecipar esse problema e resolver antes que aquilo vire uma crise. Como que a gente faz isso? Estando atento ao comportamento do cliente. Então, eu estou atendendo um cliente, ele me pede uma coisa que eu não posso fazer. E aí, quando eu respondo, ele fala assim, mas eu não concordo, eu vou reclamar disso. Opa, sinal. Eu tenho que atuar ali. Eu não vou fazer, mas eu posso de repente, chamar outra pessoa que vai convencer esse cliente, ou eu espero um dia e depois ligo para ele e falo, olha, sabe aquele assunto? Queria voltar com você naquele tema, porque a gente não conseguiu terminar de resolver o assunto. Então, você vai trazendo o cliente para um olhar mais próximo do seu, mesmo que ele não concorde 100%. Nas redes sociais, principalmente, o ideal é sempre estar monitorando. O que os clientes estão falando? Tem cliente que não está concordando? Não está concordando, não está reclamando, falando que vai ao PROCON ou coisa do tipo? Já chama para uma outra esteira. Resolve mais rápido esse cliente, né? Você não pode colocar na mesma fila de atendimento o cliente que está pedindo uma informação e um cliente que está reclamando. O que está reclamando é telefone vermelho. A gente tem que resolver mais rápido. A SLA, né, o tempo de resposta para esse cliente tem que ser mais curto, porque senão pode virar uma crise. Então, fazer essa antecipação, ter um processo para isso, treinar o time para isso é importante, mas vai ter a reclamação, né? Vai chegar um momento que um cliente vai reclamar de um serviço, ou vai ter um problema, a empresa pode falhar. Uma coisa que é interessante a gente deixar para os nossos empreendedores é, poxa, vai errar. Toda empresa erra, porque nós somos seres humanos. Ter o cliente feliz não é você ter uma empresa perfeita. Ter o cliente feliz é uma relação transparente, humanizada, sincera. Então, quando eu falhar, eu posso pedir desculpas. É importante pedir desculpas, né? Não deixar passar. Exato. Poxa, errei com você. Eu já logo mando uma mensagem para você. Olha, puxa vida, era para eu te mandar o produto hoje, mas aconteceu isso. Não vou conseguir te mandar o produto hoje, eu quero te pedir desculpas. E pode ser uma oportunidade de encantá-lo ainda, De encantá-lo, né? E quando o cliente sente que você tá ali compromissado com ele perdoa quando você falha, né? Agora, você tinha que entregar o produto hoje, você não entregou e não falou nada, aí você espera o cliente te procurar, ele já vem numa cobrança, e aí? Sim. Não vai fazer? O que aconteceu? Aí, se nesse momento você vai falar que deu problema, ele fala, por que você não me avisou antes, né? Então, no gerenciamento de crise, primeiro ponto, monitorar e tentar antecipar essa possível crise. Observar o incômodo e já agir nesse incômodo. Segundo ponto, gerou um problema? Antecipa e comunica ao cliente. Não espera o cliente te questionar daquele problema. Terceiro ponto, aconteceu. O cliente reclamou, aí eu tenho que acolher esse cliente, ouvir a reclamação dele e se comprometer a resolver rapidamente. O cliente perdoa o erro. O que ele não perdoa é a não solução. É a falta da solução, o silêncio da empresa. Isso é o que mais incomoda, não é o erro, né? Você já teve alguma experiência que te encantou, que você poderia falar pra gente? Já tive várias experiências. Assim, olha, a experiência mais marcante que eu já tive foram duas experiências, e foi uma na Disney. A Disney realmente é o case mais encantador que eu já vivenciei. E ela te encanta a todo momento dentro do parque. A gente falou aqui que o encantamento ele é aquele temperinho, mas
a Disney ela consegue colocar o temperinho em Todo momento, né? todas as etapas da sua jornada. É assustador o jeito que eles realmente conseguem lidar, né, com a experiência. Uma das coisas que eu lembro na Disney é eu chegando para entrar no parque principal da Disney, e aí tinham pombos que cantavam ao lado do barco, porque você tem que atravessar um riozinho, né? Ao lado do barco, que eles vão cantando ao lado do barco até chegar na entrada do parque. É um detalhe tão... Você não esperava e aquilo te encantou. E a outra empresa que me encantou incrivelmente também foi o Fasano. O Fasano também ele tem um olhar muito voltado para a experiência, então ele mapeia toda a jornada do cliente. E aí eu tava num corredor, eu falei que eu gostaria de comer alguma coisa, alguém que tava passando ouviu e no dia seguinte estava no café da manhã. Eu não falei diretamente, a pessoa ouviu, né? E no dia seguinte estava no café da manhã. Ter essa percepção, às vezes o cliente te dá a dica e você consegue fazer algo extraordinário, né? Mas uma coisa que é interessante, uma pessoa me falou hoje de manhã. Ela estava num hotel e ela é fissurada em limpeza. Então ela chega num hotel e ela fala, eu tenho que saber se tá tudo limpo. E ela foi olhar debaixo da cama para ver se debaixo da cama estava limpo. Neura de limpeza. Debaixo da cama tinha uma plaquinha do hotel falando assim: não acredito. Aqui também está limpo. Aí olhar realmente para o comportamento do cliente. Caramba, né? Os caras pensaram nisso. Incrível. Isso, né? Os caras pensaram nisso. Numa pessoa que possivelmente teria essa neura e iria lá olhar, né? Incrível. Então, o encantamento é isso, né? Então, às vezes a gente acha que encantar o cliente é você estar sempre oferecendo um brinde, um presente. Ou encantamento é só para grandes empresas que têm verba, que têm dinheiro para gastar. E não é isso. O encantamento está em você se conectar com aquilo que o cliente está pensando. E para fazer isso, você tem que estar muito próximo do feedback dele, né? Da percepção, do que ele está pensando. Possivelmente, esse hotel que colocou essa plaquinha embaixo, ela estudou o comportamento do cliente. Ela não fez isso aleatoriamente, né? Ela pensou como que o cliente pensa, a empatia, e aí ela agiu em cima da empatia. Gisele, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Quem quiser te achar, acha em qual canal? Olha, eu tenho o Instagram, que é @GiselePaula. Então, eu tenho um compromisso de gerar conteúdo sobre o assunto, ensinamentos, dicas, e-books, então tá tudo lá. Eu tenho o LinkedIn, que também é Gisele Paula. E eu tenho o livro, que é Cliente Feliz dá Lucro. O livro, ele traz um checklist do que um empresário, um empreendedor precisa ter para cuidar da experiência do seu cliente e gerar sucesso para os seus clientes. Então, o livro é uma leitura didática simples para quem quer atuar ou quem quer implementar a experiência do cliente na empresa. Está disponível em qualquer site, qualquer livraria, Amazon, é muito fácil também de poder adquirir. Muito bacana. Muito obrigado. Obrigada pelo convite de estar aqui com você. Valeu.